Hollywood brilha mais que qualquer outro lugar na Terra. Mas por trás desse brilho, muitas vezes se esconde uma verdade devastadora. Fama, dinheiro, aplausos. O que o mundo vê como bênçãos pode se transformar em uma prisão. Para muitas estrelas, a pressão, a solidão e as exigências intermináveis as levaram para os braços do vício. Essas são as histórias assombrosas de ícones que um dia tiveram tudo, mas perderam tudo para as próprias sombras da indústria que os transformou em lendas. Ele não apenas interpretou o Coringa, ele se tornou o Coringa. Em 2008, Heath Ledger transformou um vilão de quadrinhos em uma das atuações mais arrepiantes da história do cinema. Na tela, ele era o caos encarnado. Fora da tela, ele era uma alma inquieta que não conseguia encontrar paz. Amigos diziam que ele nunca saiu completamente do personagem, carregando a escuridão consigo muito depois do fim das filmagens. Para aquietar sua mente, ele recorreu a pílulas para dormir, medicamentos ansiolíticos, analgésicos, um coquetel perigoso que se tornou seu ritual noturno. Em 22 de janeiro de 2008, Nova York acordou para a tragédia. Heath Ledger foi encontrado sem vida em seu apartamento, com apenas 28 anos, com frascos de pílulas ao lado da cama. O legista classificou como overdose acidental, mas a questão mais profunda ainda paira. Foi realmente um acidente? Ou o custo inevitável de uma indústria que esgota seus talentos mais brilhantes até não sobrar nada? Sua morte chocou Hollywood e devastou milhões de fãs. Um doloroso lembrete de que mesmo lendas podem ser consumidas pelos próprios papéis que as tornaram imortais. Ela não era apenas uma cantora. Ela era a voz. Quando Whitney Houston cantou I Will Always Love You, o mundo parou. Sua voz podia atravessar a alma, sua elegância iluminava cada palco. E por um tempo ela parecia intocável, imparável, inesquecível. Mas por trás dos holofotes, seu mundo estava desmoronando. Seu relacionamento turbulento com Bobby Brown se tornou a faísca para uma espiral descendente de drogas e álcool. O que começou como amor se transformou em uma tempestade tóxica de brigas, excessos e vício. Com o passar dos anos, sua voz, antes impecável, começou a falhar. As performances tornaram-se erráticas, os tabloides a ridicularizavam, e a mulher que antes reinava como a rainha do pop estava se afogando em um silêncio que ninguém queria ouvir. Em 11 de fevereiro de 2012, na noite anterior ao Grammy Awards, Whitney foi encontrada sem vida na banheira de um hotel em Beverly Hills. A causa? Afogamento acidental, desencadeado por cocaína, álcool e medicamentos prescritos. Ela tinha apenas 48 anos. O mundo ficou chocado. Como alguém com tanto talento, tanta luz, pôde terminar em tamanha escuridão? A verdade é simples e brutal. Ninguém a ouviu quando ela mais precisava de ajuda. A indústria a empurrava para frente, para palcos e câmeras, enquanto seus pedidos de ajuda ficavam sem resposta. Hoje, o legado de Whitney Houston é maior que a música. Ela é um lembrete de que a fama não cura feridas, e mesmo as maiores vozes podem quebrar quando a alma é deixada sem ser ouvida. Ela não era apenas uma atriz. Ela era um mito, um símbolo de beleza e desejo como ninguém antes dela. Com seus cabelos platinados, lábios vermelhos e riso brincalhão, Marilyn Monroe se tornou o rosto mais reconhecível do século XX. Para o mundo, ela era perfeita. Mas por trás dessa imagem deslumbrante vivia uma mulher marcada pela solidão e dor. Nascida Norma Jean Mortenson, sua infância foi um pesadelo. Ela cresceu em lares adotivos, abandonada pela estabilidade e pelo amor. Hollywood não a resgatou, a usou. Os estúdios queriam uma glamourosa loira fatal, não uma artista. Dava-lhe barbitúricos para dormir, anfetaminas para ficar acordada, e esperavam que ela sorrisse em meio a tudo isso. Marilyn ansiava por respeito, por papéis reais, por algo mais profundo, mas em vez disso, ela foi tratada como um produto, não uma pessoa.
No início dos anos 1960, seus casamentos desmoronaram. A insônia assombrava suas noites e pílulas se tornaram seu único refúgio. Em 5 de agosto de 1962, ela foi encontrada morta em sua casa em Los Angeles, com apenas 36 anos. Oficialmente foi uma overdose. Não oficialmente, sua morte permanece envolta em mistério, teorias da conspiração e perguntas sem resposta. No entanto, a verdade mais cruel pode ser a mais simples. Marilyn Monroe morreu da mesma forma que viveu, sozinha, incompreendida e explorada por uma indústria que adorava sua imagem, mas ignorava sua alma. Seu rosto ainda vende revistas, suas fotos ainda pendem nas paredes, mas a história real de Marilyn não é glamourosa, é trágica. Ela será para sempre lembrada não apenas como um ícone de beleza, mas como um alerta sobre o que acontece quando a fama devora um coração frágil. Ele tinha o rosto de um anjo e a alma de uma tempestade. River Phoenix não era apenas a jovem estrela mais brilhante de Hollywood, ele era a promessa. Comparado a James Dean, celebrado por sua sensibilidade crua em Conta. Comigo e sua profundidade assombrosa em Garotos de Programa, River carregava um tipo raro de magia. Sua presença era hipnótica, real, inesquecível. Mas o que as câmeras não capturaram foi a escuridão que ele carregava desde a infância. Criado em uma família boêmia, onde a música e o espírito livre eram a norma, River também cresceu em um ambiente onde as drogas não eram proibidas. Eram quase aceitas. Essa criação deixou cicatrizes das quais ele nunca escapou completamente. No início de seus 20 anos, ele era tanto um ícone cultural quanto um jovem se afogando em batalhas silenciosas. Na noite de Halloween, 31 de outubro de 1993, River saiu com seu irmão Joaquim e amigos para o The Viper Room, um clube copropriedade de Johnny Depp. O que deveria ter sido uma noite de celebração se transformou em tragédia. Fora do clube, River desabou na calçada à vista da multidão. Ele havia tomado um speedball letal, uma mistura de cocaína e heroína. Ele convulsionou violentamente enquanto seu irmão Joaquim, de 19 anos, ligava desesperadamente para o 911. Mas era tarde demais. River Phoenix, com apenas 23 anos, morreu na rua, o mundo assistindo em choque. Sua morte não foi apenas a perda de um ator brilhante, foi um alarme, um lembrete brutal de quão rápido a fama pode destruir aqueles que ascendem muito jovens, muito rápido. A ausência de River ainda ecoa por Hollywood, um lindo fantasma que faz uma pergunta assombrosa. Quem protege aqueles que nos fazem sonhar? Ele nunca pareceu uma estrela de cinema típica e nunca se importou em ser. Philip Seymour Hoffman não perseguia os holofotes, ele os dominava. Com filmes como O Capote, Magnolia e O Mestre, ele transformava cada papel em uma aula magistral de atuação. Ele era um camaleão, um gênio, uma força artística que parecia intocável. Mas até as luzes mais brilhantes projetam sombras. A sombra de Hoffman era a heroína. Por mais de 2 décadas, ele lutou para se manter sóbrio e, por anos, ele foi a prova de que a recuperação era possível. Ele era respeitado, admirado e amado não apenas como ator, mas como pai e um homem íntegro. No entanto, em 2012, algo dentro dele se quebrou. Recaídas, passagens por reabilitação e longas noites de luta rastejaram de volta à sua vida, escondidas do mundo que só via seu brilho. Em 2 de fevereiro de 2014, o mundo o perdeu. Hoffman foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York, com uma agulha ainda em seu braço. Ele tinha apenas 46 anos. A imagem era tão devastadora quanto simbólica. Um homem que podia encarnar qualquer um, desfeito pelo mais humano dos inimigos. Sua morte nos lembrou de uma verdade brutal. O vício não discrimina. Oscars, talento, respeito. Nada disso te protege se você não encontrar paz. Hollywood chorou, as plateias lamentaram, mas ninguém pôde trazê-lo de volta. A história de Philip Seymour Hoffman é de triunfo e tragédia,
Um aviso de que o gênio sozinho não pode salvar uma alma em dor. Por anos, Charlie Sheen foi o rei da televisão. Com Two and a Half Men, ele se tornou o ator mais bem pago da TV, seu humor e carisma transformando cada cena em ouro. Mas o que as plateias riam na tela, o playboy sarcástico e imprudente, não era apenas um personagem. Era o próprio Charlie. Desde jovem, Sheen mergulhou de cabeça em um estilo de vida de excessos. Cocaína, álcool, prostitutas, festas ininterruptas. As câmeras adoravam sua imagem de bad boy. Mas por trás das piadas e da bravata, sua vida pessoal estava desmoronando. Problemas legais, explosões violentas, passagens fracassadas por reabilitação. Tudo isso saiu cada vez mais do controle. Em 2011, ele atingiu o fundo do poço. Entrevistas bizarras, bordões virais como Tiger Blood e Winning, e um comportamento errático levaram à sua demissão chocante do mesmo programa que o enriqueceu. Da noite para o dia, ele passou de uma das estrelas de TV mais amadas da América para uma piada pública. Mas o golpe mais sombrio veio em 2015, quando Charlie Sheen anunciou ao mundo que era HIV positivo, um segredo que ele havia mantido escondido por anos. A confissão destruiu sua imagem cuidadosamente construída. Pela primeira vez, não havia roteiros nem câmeras para salvá-lo. Apenas um homem enfrentando as consequências de anos de autodestruição. Desde então, Sheen tentou encontrar redenção, se reconstruir, mas seu legado permanece assombrado pelo caos que ele criou. Sua história não é apenas sobre o excesso de Hollywood, é sobre um homem que se tornou seu próprio pior inimigo, perdendo tudo enquanto o mundo assistia e ria. Ela foi o fenômeno pop de uma geração. Com Baby One More Time, Britney Spears explodiu no cenário mundial, redefinindo a cultura jovem e se tornando a princesa do pop antes mesmo de completar 20 anos. Sua voz, sua energia, seu magnetismo a tornaram um ícone. Mas enquanto o mundo a coroava, seu castelo era na verdade uma gaiola. Desde a infância, Britney foi empurrada para os holofotes, competições, câmeras, contratos. Sua vida foi agendada, gerenciada e vendida antes que ela tivesse a chance de crescer. A fama a atingiu como um furacão, e aos 20 anos ela era uma das mulheres mais famosas vivas. Mas por trás das manchetes de sucesso estavam relacionamentos desfeitos, paparazzi implacáveis e uma vida que não era mais sua. Em 2007, a pressão explodiu. Britney raspou a cabeça, atacou o carro de um paparazzo com um guarda-chuva, e o mundo zombou de sua dor em tempo real. Em vez de receber ajuda, ela se tornou a piada favorita da mídia. O que se seguiu foi ainda mais sombrio. Uma curatela judicial controlada por seu pai. Por mais de uma década, Britney foi privada de liberdades básicas. Ela não podia casar, dirigir ou sequer escolher como viver sua vida diária. Tudo isso enquanto realizava shows esgotados e gerava milhões para outros. Então, em 2021, sua voz finalmente se fez ouvir. Em um depoimento cru e emocionante, ela expôs o abuso e o controle que sofreu. O movimento Ask Free Britney explodiu e no final daquele ano, um tribunal a declarou livre. Hoje, Britney Spears é mais do que uma estrela pop. Ela é uma sobrevivente. Sua história é um aviso sobre a sombria engrenagem da fama e um lembrete de que mesmo aqueles que iluminam o palco podem ser silenciados, explorados e quebrados. No entanto, contra todas as probabilidades, Britney ainda está de pé. Do brilhantismo assombroso de Heath Ledger, à voz estilhaçada de Whitney Houston, da solidão trágica de Marilyn Monroe, à luta por liberdade de Britney Spears, essas histórias revelam uma verdade dolorosa. A fama não protege, ela expõe. O mesmo holofote que cria lendas também pode queimá-las vivas. Hollywood lhes deu glória, mas também lhes deu silêncio quando gritaram por ajuda. Por trás de cada prêmio,
Cada capa de revista, cada fã que gritava, havia um ser humano lutando contra demônios que ninguém queria ver. Suas vidas são mais do que tragédias. São alertas. Um lembrete de que o sucesso sem paz é uma ilusão e que mesmo os ícones podem cair quando o mundo se recusa a ouvir. Ao lembrarmos dessas estrelas, devemos também nos perguntar: quantos mais precisam se quebrar antes que o sistema mude? E como nós, como fãs, podemos escolher a compaixão em vez do espetáculo. Se as histórias deles te emocionaram, compartilhe este vídeo para que outros possam ouvir a verdade por trás do brilho. Assine para mais histórias que revelam os rostos reais por trás da fama. E nunca se esqueça, por trás das luzes e das lendas, eles eram humanos.